pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje conversaremos um pouco sobre as doenças que acometem o pâncreas. Então preste muita atenção. Inscreva-se no canal ou entre pelos grupos de WhatsApp para tirar suas dúvidas aqui nos comentários e não esqueça, após a videoaula temos uma atividade. Bons estudos! O pâncreas ele é um órgão misto, endócrino e exócrino, situado entre o duodeno e o hilo do baço. A porção exócrina do pâncreas compõe-se de unidades acinares, que se mostram à microscopia como uma camada arredondada de células piramidais, contendo os grânulos de zimogênio acidófilos, que se desembocam em uma luz central. Esses ácidos produzem 20 enzimas digestivas que são produzidas em sua forma inativa em sua maioria, como por exemplo, o tripsinogênio, o quimiotripsinogênio, a proelastase, procarboxipeptidase. As únicas duas enzimas que são produzidas em sua forma ativa é a lipase e a amilase. Bom, já a porção endócrina do pâncreas é formada das ilhotas de Langerhans, distribuídas de modo difuso, contribuindo para apenas 2% da massa pancreática. Essas ilhotas são constituídas por células que são responsáveis pela produção de diversos hormônios secretados diretamente no sangue, como a insulina, o glucagon e a somatostatina. A insulina é produzida pelas células beta do pâncreas, o glucagon pelas células alfa e a somatostatina pelas células gama. Aí vocês me perguntam, por que a maior parte dessas enzimas elas são produzidas em sua forma inativa nesse órgão? Isso acontece para que o próprio pâncreas ele se proteja de uma autodigestão, ou seja, que essas enzimas façam a digestão das próprias células do pâncreas. Esse mecanismo de proteção acontece porque essas enzimas elas são produzidas dentro do grânulo de zimogênio envoltos por uma membrana que impede a liberação dessas enzimas. E a ativação enzimática dessas enzimas ela requer a conversão do tripsinogênio em tripsina pela enzima enteroquinase, para daí então a tripsina fazer a conversão de todas as outras enzimas que estão inativas. Ou seja, acontece uma reação em cadeia em que a própria tripsina se encarrega de ativar as outras enzimas. Outro mecanismo interessante de se falar é o do inibidor de tripsina. O nosso corpo ele é tão perfeito, que para não ativar essas enzimas desnecessariamente, esse inibidor de tripsina ele mantém essa tripsina na forma inativa, impedindo de que essa ativação das outras enzimas comece a acontecer exacerbadamente. Quando por um motivo ocorre um acúmulo de suco pancreático dentro desse órgão, o que acontece? Vai acontecer uma saturação do inibidor de tripsina. E isso vai causar uma reação em cadeia, ou seja, vai ativar as outras enzimas e esse acúmulo dessas enzimas vai inflamar e lesar o pâncreas. E aí acontece a pancreatite. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a pancreatite aguda. A pancreatite aguda ela é uma inflamação associada à disfunção do parênquima exócrino, ou seja, o tecido e células responsáveis pela produção das enzimas digestivas. As principais causas da pancreatite aguda é a litíase biliar e o etilismo. Na litíase biliar acontece por conta da obstrução da passagem do pâncreas para o duodeno, ocorrendo um acúmulo desse suco pancreático, uma saturação do inibidor de tripsina e um aumento dessa ativação das enzimas, causando a lesão. No caso do etilismo, ocorre por dois motivos, ou pela secreção de fluidos ricos em proteínas, no qual é depositado esses cálculos proteicos nos ductos pancreáticos,
ou por um aumento na secreção exócrina e na contração do esfíncter de Oddi. Por quê? Porque quando a gente ingere o álcool, a gente produz uma substância que ela precisa ser metabolizada para poder reduzir essa toxicidade. As manifestações clínicas da pancreatite aguda acontecem de forma leve a grave. Um exemplo que a gente tem é o extravasamento microvascular, que acontece por conta da obstrução dos vasos, ou seja, o edema, o inchaço. Um outro exemplo é a necrose do tecido adiposo, que acontece quando essas lipases elas são secretadas, visto que elas são produzidas já na forma ativa, e afetam o tecido adiposo do pâncreas. Acontece em casos de pancreatite mais leve. Os fatores de risco de pancreatite aguda ocorrem em pessoas maiores de 60 anos com IMC acima de 30 kg por metros quadrados. Os sintomas mais recorrentes da pancreatite aguda é dor abdominal, onde ela pode ser leve ou incapacitante, acontece na região periumbilical, ou seja, irradia para as costas e para o peito, e o paciente sente alívio ao sentar e apoiar o peito sobre os joelhos. Além desse sintoma, o paciente também apresenta náuseas, vômitos, distensão abdominal, icterícia, ou seja, a obstrução da ampola de Vater vai aumentar a concentração de bile no pâncreas, que pode refluir para o fígado e extravasar para a corrente sanguínea e ser distribuído para o corpo, alterando a coloração da pele e das mucosas. A conduta clínica para esses pacientes é o repouso pancreático, ou seja, restringir totalmente a ingestão oral para não estimular a secreção pancreática. Além disso, a hidratação ela deve ser venosa. Por quê? Porque a água ela vai distender o estômago e pode promover um estímulo da secreção pancreática. Além disso, para controlar a dor abdominal, vai ser feita uma analgesia parenteral. A nutrição enteral ela não tem impacto positivo e não é recomendado entre 5 e 7 dias desse paciente com pancreatite aguda. E a sonda ela pode ser feita pelo sistema nasogástrico, que é mais simples e seguro, ou pelo nasojejunal, que ocorre um menor estímulo pancreático por conta que a dieta ela é pré-digerida. A alimentação por via oral, ela só vai ser realizada quando o paciente não tiver qualquer sintoma de dor, sem utilizar o analgésico e quando ele também não apresentar nem náuseas e nem vômitos. Essa dieta ela vai iniciar-se com uma dieta líquida e depois vai ter uma evolução com uma dieta sólida, porém hipolipídica. Bom, já a pancreatite crônica, ela é acarretada por lesões repetidas da pancreatite aguda. Ou seja, a inflamação do pâncreas já é uma lesão irreversível do parênquima exócrino e pode ocorrer a presença de fibrose, onde as ilhotas de Langerhans são afetadas, destruindo esse parênquima endócrino. Ou seja, isso acontece numa fase mais tardia, mais avançada dessa pancreatite crônica. Como essa pancreatite ela é mais ou menos como se fosse uma lesão da pancreatite aguda, ela também é causada por obstrução dos ductos, pelo efeito tóxico do álcool ou pelo estresse oxidativo, ou seja, geração dos radicais livres nas células acinares. Os sintomas da pancreatite crônica se assemelham aos sintomas da pancreatite aguda, como as dores abdominais, as dores nas costas, a icterícia, a febre baixa, porém, na pancreatite crônica, pode ser assintomática, até que se desenvolva uma indigestão grave por conta da insuficiência pancreática e ou o controle prejudicado, onde pode ter uma predisposição ao diabetes mellitus.
A dieta para esse tipo de paciente já pode ser uma dieta oral, porém com restrição de gorduras. Tem que se reduzir as refeições ou fracioná-las 6 vezes ao dia, evitando alimentos estimulantes de secreção ácida como o café, chá, chocolate e condimentos.